Bom, bem-vindos às notícias no Jornal. A Estrada Nacional número 1 na zona da Macia, em Gaza, esteve interrompida hoje na sequência de uma manifestação protagonizada pela população. Alega-se que os manifestantes tivessem a reagir a uma ordem de retirada de comerciantes informais das bermas da estrada. Durante as manifestações, uma pessoa foi ferida a tiro. Tudo começou por volta das 7 horas da manhã, quando a Polícia Municipal tentou, tirar alguns vendedores que estão aqui ao longo da Estrada Nacional número 1 na Vila da Macia. Em resposta, os vendedores insurgiram-se contra as autoridades, colocando barricadas ao longo da estrada, não permitindo com que as viaturas que saem no sentido Xai-Maputo e Maputo-Xai, portanto, transitassem nesta importante via que faz ligação entre sul, centro e norte do país. A polícia foi chamada para intervir de forma a amainar os ânimos exaltados dos comerciantes, dos vendedores ambulantes que contestam contra a ideia do município tirá-los daqui deste local e colocá-los num outro mercado, de forma a que saiam da via pública e possam vender em mercados. Segundo os vendedores ambulantes que falamos com eles aqui na Vila da Macia, eles contestam esta medida e acham que o mercado existente criado pelo Conselho Municipal não tem capacidade para albergar todos os comerciantes que aqui vendem ao longo da estrada. Esta manhã, de repente eles apareceram, quando apareceram começaram a levar nossas coisas, começaram a empurrar as nossas barracas e nós questionamos. Quando nós quisemos questionar, estão a lançar gás lacrimogêneo. E pronto, tudo criou a fúria de todo o mercado. Todo mundo, quando eles chegam, tiram todas as pessoas e batem outras pessoas. As pessoas já não vendem, não fazem nada, enquanto aqui é onde eles ganham o pão de cada dia a dia. Nós queremos que o município nos deixe vender, aqui onde nós estamos a vender, porque nós afastamos nossas barracas para lá atrás. O outro dado a destacar é que os manifestantes usaram pedras e outros objetos para arremessar contra o edifício do município da Macia. A polícia teve que intervir lançando gás lacrimogêneo de forma a dispersar os manifestantes que invadiram, portanto, a via e colocaram pedregulhos e outros objetos de forma a obstruir esta via. O presidente do município da Macia diz que esta medida foi tomada de forma a garantir com que haja, portanto, proteção destes vendedores que correm riscos ao longo desta estrada. Até pode não ser suficiente nas construções oficiais, mas o pátio em si foi oferecido aos vendedores. Eles próprios já criaram bancas, mesmo precárias que são. Mas comparando com a venda na rua, entendemos nós que é melhor. E lá tem sanitário público e deixa de estar exposto a acidentes. Agora, o que se diz com relação às cobranças de 5.000 meticais, eu não conheço, estou a ouvir de si agora. O que eu sei é que os espaços são atribuídos aos munícipes e a banca que é atribuída ao munícipe, ele paga as vendas diárias que são das taxas municipais. Esta greve começou por volta das 7 horas. Gaspar Chirinda, Raul Massinga, para a STV. Portanto, informação atualizada dá conta de que a situação voltou à normalidade até o começo da tarde de hoje, depois de negociações entre as autoridades e os vendedores informais. As barricadas foram removidas. Vamos continuar a olhar para as notícias. Uma missão do Fundo Monetário Internacional já está em Maputo para discutir, entre outros aspectos, os resultados da auditoria às dívidas ocultas, elaborado pela CROL. Na manhã de hoje, os representantes do FMI reuniram com o Ministro da Economia e Finanças no seu gabinete. Em exclusivo, a STV e o jornal O País captaram as imagens da chegada da missão do Fundo Monetário Internacional ao Ministério da Economia e Finanças por volta das 9 horas da manhã desta segunda-feira. A equipa é chefiada pelo economista do FMI, Michel Lazare, que é acompanhado pelo representante da organização em Moçambique, Air Aysen. Um dos objetivos da missão é discutir o conteúdo da auditoria à Ematum, MAM e Proíndicos, tal como o FMI anunciou no dia 24 de junho, poucas horas após a PGR publicar o documento. Vamos recordar, uma missão do corpo técnico do FMI visitará Moçambique de 10 a 19 de julho para discutir os resultados da auditoria com as autoridades e possíveis medidas de seguimento, incluindo trabalhar com as autoridades para abordar preocupações relacionadas com a gestão de recursos públicos.
A missão também aproveitará a visita a Maputo para reavaliar a situação macroeconómica e discutir as prioridades das autoridades relativas ao orçamento de 2018, disse o FMI em comunicado. O representante do FMI em Moçambique disse em breves palavras que qualquer pronunciamento será feito no fim da missão. Por enquanto sem declarações, mas depois nós iremos falar à imprensa. Lembre-se que a posição do FMI é de que o relatório da Kroll contém informação útil sobre os empréstimos que foram contraídos e como os ativos foram adquiridos pelas empresas. A organização considera, contudo, que persistem lacunas de informação, em particular no que respeita ao uso dos fundos das dívidas. Em articulação com o governo, a Higest vai passar a importar ovos de incubação da Europa. A decisão surge na sequência da proibição da importação de pintos, ovos e aves de alguns países da região devido à gripe aviária. Finais de junho, o governo proibiu a importação de aves, pintos de um dia, ovos e produtos derivados de aves da África do Sul, Zimbábue e República Democrática do Congo. A medida visa proteger os avicultores nacionais do surto de gripe aviária que eclodiu naqueles países. Para fazer face ao banimento, a empresa Higest vai importar ovos da Europa para a produção de pintos. O que está previsto é já esta semana poder-se novamente fazer a importação, em particular de ovos de incubação. Como sabem, é o ovo embrionário para a produção de pintos e, portanto, normalizando-se esta semana a importação de ovos de incubação, significa que as incubadoras naturalmente irão fazê-lo e normalizarão novamente a produção de pintos do dia, que é essencial quer para a produção da via matadores, quer para a produção dos pequenos avicultores. Sem precisar os valores, o diretor-geral daquela empresa disse que importar ovos da Europa é muito mais caro do que na região. No fundo estamos a falar, vindo da Europa, o que acresce, o preço na fábrica é praticamente igual, mas depois temos o acréscimo do custo, porque vindo da Europa tem que vir de avião e aí o pinto fica quase o dobro, não pelo custo do produto em si, que é similar, mas sim pelo acréscimo do custo do que é do transporte aéreo. Porque, como sabe, o pinto, o ovo, tem uma vida útil muito curta e, portanto, tem que ser rapidamente incubável, tem que entrar nas incubadoras e, portanto, a diferença acaba por ser devido tão só ao frete aéreo. Entretanto, a Higest garante que não haverá ruptura no fornecimento de frango congelado. Localizada no município da Matola, a companhia produz diariamente 16 a 17 toneladas de frango congelado e tem nos seus armazéns 360 toneladas. O governo garantiu hoje a compra de mais de 30 toneladas de cereais para garantir que a produção nacional seja consumida internamente. As autoridades vão ainda assegurar um comprador do trigo produzido na província de Tete. As garantias de compra da produção nacional foram assumidas esta segunda-feira na visita do Ministro da Indústria e Comércio às indústrias de agroprocessamento da Matola. Max Tonella iniciou a visita pela Merec, uma companhia que produz diariamente mais de 2.000 toneladas de farinha, massas, bolachas e rações. E para garantir que a maior parte da matéria-prima da Merec seja nacional, o Instituto de Cereais de Moçambique assinou um memorando de entendimento para facilitar a compra do milho. Como sabem, vinha sendo prática aqui no país, sob vários pretextos, encontrar razão para importar o milho, mesmo tendo milho aqui no país. Isso criava um grande desincentivo à produção, na medida em que o milho acabava ficando nas mãos da população sem absorção. Então, a assinatura de memorandos desta natureza tem fundamentalmente em vista assegurar que as indústrias absorvam em primeiro lugar aquilo que é a produção nacional. Na empresa Higest, Max Tonella teve uma visita guiada onde conheceu a fábrica de produção de rações e a linha de frango congelado. Com a Higest foi assinado um memorando para a compra de 1.400 toneladas de soja que deve ser fornecido à empresa até ao final do ano. Portanto, temos uma resposta positiva por parte do setor industrial que vai estimular o aumento da procura desta produção nacional.
A visita terminou na Companhia Espigadouro. Esta fábrica terá a capacidade de produzir 1.800.000 pães por dia e irá empregar mais de 1.000 funcionários. O governo vê na Espigadouro um comprador de trigo produzido em Tete. No investimento de 50 milhões de dólares, a fábrica irá produzir pães através de máquinas, sem precisar da intervenção direta do homem. A produção existente no país é artesanal ou semi-industrial. Esta é totalmente industrial, onde a partir do processamento, desde o acabamento, o ser humano não toca nas mãos. A atividade de Max Tonella enquadra-se na estratégia de comercialização agrícola que tem como objetivo garantir que a produção agrícola nacional seja absorvida pelo mercado interno. A escassez de gás de cozinha na cidade de Maputo. O caso verifica-se há mais de 2 semanas, mas a crise agravou-se com a baixa do preço anunciada pelo governo. A população percorre longas distâncias e, tanto, a busca do produto e muitas das vezes sem sucesso. A busca pelo gás doméstico virou uma verdadeira maratona na cidade de Maputo. A pé ou de viatura? É assim que os munícipes da cidade de Maputo passam os últimos dias. O gás de cozinha tem tido muita procura e há pouca disponibilidade. E eu desde antes de ontem. Sim, desde antes de ontem. Assim estamos a 117. Aqui já é o 4º sítio. Agora, se eu não apanhar aqui, não sei onde que apanho. Estou à procura de gás desde manhã. Já passei por 2 sítios. Este é o 3º, também estão a dizer que não tem gás. Assim fica difícil. Não sei como é que vamos viver. Alguns destes consumidores moram na periferia e deslocam-se ao centro da cidade na esperança de conseguir pelo menos uma botija de gás. É o caso desta senhora, que mora no bairro de Ulene. Andei em vários sítios, saí de Ulene, Esquelene, aeroporto, até cheguei aqui na cidade, não apanho. Em todo sítio onde eu ando, dizem que não tem. Com pouco gás no mercado e muita procura, abre-se espaço para o oportunismo. O dono que vem na moto Setum, que está 440 a botija. Mas quando desci para aquela zona de Janela de Avião, você estavam a vender a 520. Então isso quer dizer que há pessoas que compram nesses sítios para ir a vender no outro sítio. Este revendedor confirma a escassez e diz que a procura aumentou com a descida do preço. Não vou lhe dizer que há falta de gás, é que a procura de gás praticamente pode dizer que duplicou ou triplicou. Em relação ao preço que neste momento está a ser comercializado o gás. Nós temos situações aqui que há pessoas que às vezes querem 3, 4, 5 botijas. Com a medida de racionalização, Rodrigo Chin decidiu vender uma botija por cliente. Nós aqui na Bomba implementamos depois de dizer que é uma política, vendemos uma botija de gás por pessoa. Isto porquê? Para eu tentar vender maior número de pessoas o gás. Lembre-se que com a descida do preço de gás, uma botija de 11 quilos saiu de 776 para 446 meticais. Em relação a este assunto, o Ministério dos Recursos Minerais prometeu reagir em breve. Vamos olhar para outras notícias. Pouco mais de 4.500 volumes de cigarros diversos, entre outros derivados do tabaco, foram apreendidos pela Autoridade Tributária de Moçambique, a nível da região norte, por não ostentarem o selo. A fiscalização da selagem do tabaco manufaturado teve o seu início a 1 de julho. Depois de uma semana de atividades na região norte, as autoridades fazem agora o balanço. Em termos de distribuição por província, a província de Nampula apreendeu 2.079 maços de cigarros e 209 unidades de charutos. Cabo Delgado apreendeu 908 maços de cigarros e 69 cigarilhas. E a província de Niassa apreendeu 40.610 maços de cigarro. A campanha vai continuar nos próximos dias, muito embora durante a fiscalização tenha sido possível verificar a existência no mercado de grandes quantidades de tabaco com o selo de controle fiscal.
e o objetivo é retirar e confirmar que todo o tabaco existente no mercado está devidamente selado conforme determina o regulamento de selagem. Também queremos apelar aos operadores econômicos que lidam com bebidas alcoólicas para aproveitarem e selarem as suas bebidas alcoólicas, principalmente vinhos e espirituosas. O contrabando e a contrafação de bebidas alcoólicas e tabaco manufaturado ainda constituem desafios para a autoridade tributária, apesar dos esforços que têm vindo a ser levados a cabo no combate a estes ilícitos. Estudos realizados por diversas organizações indicam que mais de 60% de bebidas alcoólicas comercializadas em Moçambique estão associadas ao comércio ilícito, com perdas assinaláveis nas receitas fiscais. O Instituto Nacional de Estatísticas diz que já está ultrapassado o problema que levou a centenas de pessoas a paralisarem a formação em várias províncias. O INE diz que teve de falar com os parceiros que financiam o quarto censo para encontrar uma saída. Poucos dias depois do arranque da capacitação de milhares de formadores do censo 2017, alguns formandos paralisaram as sessões para protestar contra a falta de condições de alojamento e alimentação. Os protestos começaram em Quilimane e Pemba, mas dias depois alastraram-se por quase todas as capitais provinciais. Esta segunda-feira, o Instituto Nacional de Estatísticas disse que depois de contactos com alguns financiadores do quarto Censo Geral da População e Habitação, foram colocadas duas opções aos formandos. Uma é manterem-se nas atuais condições, ou seja, continuarem alojados no estabelecimento identificado, a responsabilidade do Instituto Nacional de Estatística e as refeições também pagas pelo Instituto Nacional de Estatística. A segunda opção é atribuirmos os 1.225 meticais definidos no orçamento para estas capacitações, portanto entregarmos a cada formando e ele por si se responsabilizar pelo seu alojamento e pela sua alimentação. Portanto, é esta a instrução que demos às delegações provinciais. Em alguns casos, os formandos optaram por receber os 1.225 meticais, mas noutros, os formandos optaram por se manterem nos estabelecimentos hoteleiros e a responsabilidade do Instituto Nacional de Estatística. O INE diz que os protestos só podem ter sido motivados por falhas na comunicação, justificando que em todas as capacitações que antecederam a esta fase não foi pago nenhum subsídio aos formandos. Começamos com a formação de 37 agentes formadores, que chamamos de formadores iniciais. Passou-se um concurso, recolhidos em todas as províncias e foram concentrados em Maputo, no estabelecimento hoteleiro, em que o INE se responsabilizou pela alimentação e alojamento das pessoas. Não foi pago nenhum subsídio a estas pessoas até terminarem a sua formação. Uma vez formados, eles partiram para a formação dos formadores regionais. Nós criamos 4 pontos regionais de formação, na província de Gaza para as províncias do Sul, na província de Manica para as províncias do Centro, na província de Nampula para as províncias do Norte e criamos um 4º centro na província da Zambésia, porque as províncias de Nampula e Zambésia, como sabem, são as mais populosas, então evitamos juntar estas duas províncias. Nesta segunda capacitação, onde formamos aquilo que designamos de formadores regionais, também seguimos o mesmo modelo. Estes formadores regionais, depois de capacitados, firmaram um contrato com o INE e são eles que estão a fazer esta presente capacitação. O censo, que vai decorrer de 1 a 15 de agosto, vai envolver 196 mil pessoas. A informação foi revelada esta terça-feira, após a terceira sessão do Conselho Coordenador do Recenseamento Geral da População e Habitação, dirigido pelo Primeiro-Ministro Carlos Agostinho do Rosário. O incêndio de grandes proporções consumiu totalmente o armazém do Game, localizado no bairro da Costa do Sol, em Maputo. Ainda não são conhecidas as causas do mesmo. Dificuldades na inserção desta matéria, mas alguma insistência, seguramente, que vamos acompanhar esta reportagem ligada ao incêndio que deflagrou, portanto, nos armazéns do Game, no bairro Costa do Sol, na cidade de Maputo.
Está sido o armazém das lojas Game, localizado no bairro da Costa do Sol, na cidade de Maputo, que na madrugada desta segunda-feira pegou fogo. Foi necessária a intervenção do Corpo de Salvação Pública para debelar as chamas. O incêndio deflagrou de madrugada e não foi possível a intervenção imediata dos bombeiros para controlar a situação. Só por volta das 11 horas é que foi possível debelar as chamas, mas os danos eram já inevitáveis. A estrutura ficou aos escombros e a cobertura desapareceu. Contactada pela STV, a direção do estabelecimento não quis dar depoimentos sobre as possíveis causas do incêndio e nem sobre os prejuízos causados. Até a saída da nossa equipa do local, decorreu uma reunião envolvendo os trabalhadores e a direção do Game. Estamos à porta de um intervalo. No próximo bloco, conheça os motivos que levaram uma senhora a queimar os seus 2 filhos de 4 e 6 anos com recurso a óleo na cidade da Beira. Intervalo, voltamos já já. A Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal está ao rubro, com 2 vitórias na fase regular da prova. O Costa do Sol está embalado na luta pela qualificação para as meias finais. Esta terça-feira procura contrariar o super reforçado Ferroviário da Beira, vice-campeão nacional, redimir-se da derrota diante do seu homónimo de Maputo e recorrer-se com as vitórias. É o objetivo do Ferroviário da Beira. Para tal, terá que se apresentar a um bom nível diante do Costa do Sol, com fortes ambições no certame. Terça-feira, às 17 horas, no pavilhão do Machacana. Assista ao jogo Costa do Sol, Ferroviário da Beira. As estrelas moçambicanas de basquetebol Mozal brilham na STV Notícias. À quarta-feira, quinzenalmente, Olívia Massango dirige o Grande Entrevista. Como é que o presidente Samora lidou com o fracasso do socialismo? O presidente Samora Machel foi um dos primeiros a ver que é preciso ir de outra maneira, fazer de outra maneira as coisas. Julga ser este momento ideal para atribuir autonomia às províncias? Eu acho que esse debate devia ser feito no Parlamento, não é? O país precisa de uma governação capaz de resolver esses problemas básicos. Um Estado forte necessita de uma sociedade civil forte. O protesto social, pacífico, aliás, de opinião muitas vezes, é criminalizado, é vítima de violências. Isso não pode acontecer. Fazendo uma análise no pior cenário. No pior cenário, daqui a um ano não temos água, nenhuma. Questões que mexem com diversos setores da sociedade a serem respondidas pelas pessoas visadas. Em que é que se traduz este acarinhamento, este apoio ao setor privado? É correto que o governo, por exemplo, aplique sobre taxas a importação de um produto para proteger a indústria nacional? Isso não é possível. Eu tenho uma certa relutância em dizer o Estado ou o governo. Nós estamos a falar de pessoas. Que tipo de participação reivindicam no diálogo político? Uma participação igual. Grande Entrevista, aqui. A escola primária completa Samora Machel, localizada em Mocinhá, no distrito da Gorongosa, teve a honra de receber a visita de Sua Excelência Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano. E ficou a conhecer pessoalmente o novo visual da escola após a sua construção de raiz pela Fundação Rizwan Haddad. Bom dia a todos. Da mesma maneira que estamos prontos para conservar o meio ambiente, estamos prontos para conservar e preservar a nossa escola, como se estivéssemos também a preservar e conservar o nosso meio ambiente. I'm feeling so happy to visit again the school, and Honorable Minister have visited the school now. For me, it's always opportunity to come and spend some time with the kids, and
I just got news that the students, the number increased from 315 to 420 plus. So this is a great news. In 4 months, the 100 plus students they enrolled in the schools. This is for me is my success of building the school here in Mossinha. Em nome do Ministério da Educação, agradecermos aqui ao parque, que também tem estado aqui a ajudar na conservação deste meio ambiente, estão aqui perto de nós, que continuem com esse espírito que tem de apoiar esta população que aqui está. Apoiar e ter uma boa relação. Disse-me muito bem o senhor administrador, quando chegamos, no seu informe, que o relacionamento entre vós, parque, e o governo é saudável. Isso é muito bom. Queria agradecer mais uma vez o senhor Rizwan, que nos proporcionou estas infraestruturas. O Parque Nacional da Gorongosa é o tesouro de Moçambique. E é um tesouro de Moçambique que está ao serviço dos moçambicanos, de diferentes maneiras. É o lugar que gera emprego para muitas pessoas aqui da nossa província. Temos cerca de 500 trabalhadores permanentes. Temos programas que incidem sobre a educação ambiental. Trabalhamos ao nível do currículo local e trabalhamos com várias escolas dos distritos que circundam o Parque Nacional, seja no treinamento dos professores, mas também na promoção de visitas de crianças e professores para o parque. Temos também intervenção no âmbito da educação da rapariga. Neste momento, 17 clubes da rapariga que foram criados em várias escolas em redor do Parque Nacional, e é uma forma de contribuir também para o esforço de retenção da rapariga na escola, contribuir para a redução do casamento prematuro e, para além da componente de literacia escrita, também temos este elemento de educação da rapariga para os seus direitos, educação sexual e reprodutiva, para além de estimularmos o desenvolvimento da autoestima e da autoconfiança das raparigas. A Rizwana Datia é uma daquelas parceiras nossas da educação que tem estado a dar o seu grande contributo, construindo escolas e fazendo outras coisas que são de responsabilidade social. Um deles é esta escola. E dizer que entre a nossa escola, por estar perto do Parque Nacional da Gorongosa, nós sentimos que é preciso que as crianças comecem desde cedo a se familiarizarem com assuntos do meio ambiente, saberem qual é a importância das plantas, qual é a importância do animal para o equilíbrio ecológico. E para além da entrega de roupa de frio e de kits de produtos de higiene íntima feminina, foi desembolsado pelo parque um cheque no valor de 400 mil meticais destinado ao apoio à representação da delegação da província de Sofala nos 13º Jogos Desportivos Escolares que serão realizados na província de Gaza. Queremos do Ministério Público não a repetição da divulgação desses casos, mas sim a solução desses casos, uma solução jurídica. A qualidade da informação que nos é trazida não espelha realmente aquilo que as pessoas querem saber, aquilo que o povo tanto pretende saber. E nós sabemos que a nossa lei depende da bancada maioritária. Zâmbia, Guiné-Bissau, Namíbia, quais as possibilidades de Moçambique? Todas as seleções são fortes, mas nós também somos. Elias, falamos a partir da Matola, boa noite. Boa noite, boa noite. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências.
Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta às notícias no jornal e continuamos a olhar para a atualidade nacional. Uma senhora queimou os seus 2 filhos de 4 e 6 anos, respectivamente, com recurso ao óleo na cidade da Beira. Tal atitude deveu-se ao facto de as crianças terem comido amendoim torrado numa casa vizinha. Estas 2 crianças, por sinal irmãos, de 4 e 6 anos de idade, foram queimadas nas mãos pela sua própria mãe na noite do passado sábado, depois de terem consumido amendoim torrado numa casa vizinha que deveria ser comercializado. A indiciada recorreu ao óleo da cozinha para cometer o crime. Ela assumiu o ato e diz que era uma forma de educar estes menores. Eu queimei criança porque eu sempre estou zangado. Agora, quando eu voltava no mercado, encontrava a criança, quando já fazia o estrago em casa dos donos, mas a criança tem razão porque tinha fome, eu não ficava em casa. Mas eu cheguei de pegar a criança, queimar mal para não roubar mais. Eu não fiz nada, eu ficava a picar com o bebê, mamãe pegou, eu fui ter apoio no fogo, não me queimou. Esta não é a primeira vez que esta senhora violenta os seus próprios filhos. De acordo com o pai dos menores, em junho do ano passado, este menor de 6 anos de idade foi catanado no pé pela sua própria mãe, depois de ter alegadamente chegado à residência cerca das 22 horas. A criança voltou de onde estava a brincar, eu já estava a dormir. Depois ela pega na criança e começou a bater. Fui ouvindo que a criança aí no quarto sempre não parava de chorar. É que eu fui descobrir que algo estranho que não está bem na criança. Eu levantei de novo, chamei o miúdo, acendi lâmpada no quarto, chamei ela, vem para aqui. Quando estava a sair, fui descobrir que ela não estava conseguindo andar, estava a cochear. Depois levei a criança para a sala, fui descobrir que a criança foi catanada aqui, com katana. O Gabinete de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência garante que esta senhora irá parar na barra do tribunal. É um comportamento desviante, é reincidente e todos estes fatos foram reduzidos, como disse, a escrito através do documento próprio que é o auto e queremos que este caso já no tribunal esta poderá ser condenada pelos crimes que cometeu. A sinistralidade está a ganhar contornos alarmantes em Manica. Na cidade de Chimoio, por exemplo, 2 pessoas morreram vítimas de atropelamento este domingo. Na noite deste domingo, uma pessoa não identificada foi atropelada mortalmente na Estrada Nacional número 6, na zona da Xer, quando tentava atravessar aquela via. Minutos depois, no mesmo local, uma viatura ligeira colhia mortalmente este outro indivíduo nas mesmas circunstâncias. O segundo acidente não presenciei bem, só que o primeiro presenciei bem, porque esse é o segundo acidente. Não estava parado naquele posto aí a conversar, aquele senhor estava um pouco embriagado. Só que ele tentou atravessar a rua, só que ele fugiu o carro que vinha deste lado. E quando foi, esqueceu que tem outro desse lado, ele foi sacudido desse posto para esse segundo posto de ferro. Esse primeiro acidente eu testemunhei com vista. O carro saía da cidade para a via Solco. Só que o carro estava com muita velocidade. Este homem que está ali estava atravessando para fazer xixi. Eu estive ali sentado, já que não bebo, estive com o meu refresco. O carro estava muito embalado. Só que eu acho que ele não deixou atenção, o carro também não encontrou que aqui tem movimento e embateu esse jovem. Sabe-se que para o primeiro atropelamento da noite, o motorista colocou-se em fuga e no segundo, o automobilista dirigiu-se à polícia para registrar a ocorrência. Os atropelamentos têm sido quase comuns neste ponto. Mozal ofereceu esta segunda-feira 5.500 bolas à Federação Moçambicana de Futebol no âmbito da massificação da modalidade pelos distritos. Esta oferta surge também no âmbito do projeto das 1.000 bolas por cada associação. Foi com este ato que a Mozal ofereceu as 5.500 bolas de futebol à Federação Moçambicana de Futebol, numa cerimônia que contou com a presença do Ministro da Juventude e Desporto, dirigentes desportivos, antigos e futuros praticantes. Para a Mozal, uma empresa que também está virada ao desenvolvimento da comunidade, esta é uma forma encontrada de ajudar na massificação do futebol no país. E nós queremos, com as 5.500 bolas, fazer com que
aqueles meninos que estão lá na comunidade que jogam bola de saco, queremos que algumas destas crianças tenham a bola verdadeira. Com esta iniciativa, a Federação Moçambicana de Futebol pretende levar o futebol a todos os distritos, sendo a bola o material principal para que o projeto possa prosseguir. Assim, cada associação vai receber no final do projeto 1000 bolas. A cerimônia de que hoje testemunhamos em honra pela vossa presença sinaliza muito para o futuro, a médio e a longo prazo, o futebol moçambicano. No futebol, a bola é a essência do jogo. Sem a bola não pode-se falar em futebol. O caso da cidade de Maputo é muito bem-vindo, 500, mas pelo nosso nível de formação, 500 achamos pouco, mas quem não tem que se contentar com alguma coisa. O projeto já temos de massificação, temos núcleo de futebol em todos os bairros. O que estava a faltar naturalmente são bolas para poder fazer. E já que chegaram, nós estamos muito satisfeitos. O governo apoia o projeto da direção de Simango Júnior, daí que congratula a iniciativa e a oferta da Mosal. Com este projeto, uma vez mais, a Federação Moçambicana de Futebol evidencia o compromisso que assume de fazer do desporto, do futebol em particular, um instrumento engajado ao nobre propósito de construção da unidade nacional. Esta iniciativa surge no projeto 11.000 bolas, a força do futebol, criado pelo executivo de Alberto Simango Júnior, com o principal objetivo de massificar a modalidade pelo país. O internacional moçambicano Simão Mate Júnior assinou um contrato válido por uma temporada com o Al Ahly do Qatar. Este é o fim de uma travessia no deserto do jogador, que ficou uma temporada sem jogar após desvincular-se do Levante da Espanha. A 26 de março de 2013, Simão Mate foi apresentado oficialmente na sala de Coliseu do Orioles como reforço do Levante da Espanha. As excelentes prestações do médio defensivo na La Liga, prova na qual efetuou 30 jogos a titular na temporada 2013-2014, fez com que o mesmo renovasse o seu contrato até 2017. Mas em 2016, o Levante da Espanha desceu de divisão após perder com o Málaga por 3-1, tendo o clube espanhol optado por não renovar o contrato com Simão Mates e outros jogadores mais bem pagos do clube. Aliás, o clube propôs igualmente a redução dos salários, sendo que não houve acordo neste sentido e Simão Mate desvinculou-se do mesmo. Agora, após uma época sem jogar, Simão Mate volta aos relevados pela porta de Al Ahly Clube do Qatar, tendo assinado um contrato válido por uma temporada. Simão Mate terá como treinador no Al Ahly do Qatar Joaquim Carrapós, técnico com o qual trabalhou no Levante da Espanha. Com regressos relevados, Mate poderá voltar a entrar nas contas de Abel Xavier, na Seleção Nacional de Futebol, Mambas. Agora o basquete. O Ferroviário de Maputo sagrou-se campeão nacional da modalidade sénior feminino, depois de vencer o Costa do Sol por 76-75 no segundo jogo do play-off da final, a melhor de dois. Jogo aguardado com muita expectativa, até porque colocava frente a frente na quadra do pavilhão do Machaquene o Ferroviário de Maputo, campeão nacional, e o Ferroviário da Beira, vice-campeão. Entrarão melhor os locomotivas da Beira, que se mostrarão fortes no jogo interior, tendo saído do primeiro quarto a vencer pelo parcial de 19-17. No segundo quarto, o conjunto de Nazir Saleh continuou a criar os desequilíbrios ofensivos. O Ferroviário de Maputo, melhorou defensiva e ofensivamente, mas ainda assim saiu ao intervalo a perder por 40-37. Com transições rápidas e um forte jogo exterior, os campeões nacionais foram superiores no terceiro período. Houve tempo até para o showtime. No final do terceiro quarto, o Ferroviário de Maputo vencia pelo parcial de 60-52. O quarto e decisivo período trouxe uma equipa do Ferroviário da Beira a inverter o cenário, mas o seu adversário foi mais esclarecido na quadra. Os locomotivas da capital foram irrepreensíveis na quadra e no final venceram por 80-61. Foi um jogo difícil,
com uma equipe que nós respeitamos bastante. Tem excelentes atletas e eles acredito que têm treinado bastante para poder atacar o Nacional. Conseguimos vencer hoje, mas não nos vamos vangloriar por essa vitória. É mais um jogo. Creio que ainda podemos nos encontrar mais para frente. Neste momento, o nosso maior objetivo é passar para outra fase. Eu acho que as derrotas desmotivam qualquer grupo de trabalho, mas neste momento temos que nos concentrar para ver se fazemos um bom campeonato. Faltam-nos alguns jogos e temos que vencer todos. Estamos de cabeça erguida e o campeonato ainda não está perdido. No outro jogo desta segunda jornada, o Costa do Sol derrotou o Machaquene por 86-73. Os tricolores terminaram a vencer os 2 primeiros períodos, mas no terceiro e quartos, o Costa do Sol foi melhor. Foi um jogo muito intensivo, taco a taco. Há que parabenizar a forma como o Machaquene interpretou este jogo, mas acima de tudo os números falam por si. 86 pontos convertidos, logo a priori já dá-nos a entender que podíamos ter fortes chances de ganhar o jogo. Vamos lutar. Nós vamos dar tudo. Nós fazemos isso todos os jogos, jogamos como se fosse o nosso último jogo, não vai ser diferente. Foi mais um jogo, nós vamos procurar ganhar todos os jogos que faltam. Esta segunda-feira haverá descanso, sendo que a prova retoma terça-feira com a disputa da terceira jornada. Foi notória a troca de matérias. Aqui acabamos de acompanhar o resumo da segunda jornada da Liga Nacional de Basquetebol Mozal, em que o Ferroviário de Maputo venceu o seu homónimo da Beira por 80-61. Ainda no basquetebol, esta modalidade em Moçambique tem estado a produzir gerações de atletas que se têm destacado a nível de África. Stefania Chiziani, jogadora do Ferroviário de Maputo, é um dos novos valores do basquetebol moçambicano que esteve em destaque no campeonato da cidade. Com 19 anos, Stefania Chiziane foi campeã ano passado pelo Ferroviário de Maputo numa equipa composta de jogadoras de seleção nacional e na qual teve poucos minutos de jogo. Este ano, a atleta que faz as posições 2 e 3 esteve em bom plano com atuações de encher os olhos na equipa do Ferroviário B, conjunto que participou pela primeira vez nas competições internas. A equipe B no campeonato da cidade foi muito bem, eu acho que superamos as expectativas de todos, porque sendo a equipe B, eu acho que muita gente não esperava que nós chegássemos onde chegamos. Sendo uma equipe jovem, eu acho que nós estamos num bom caminho. Se continuarmos a trabalhar como vemos trabalhando, acho que chegamos lá. Com passagens pelas seleções de formação sub-16 e sub-18, onde igualmente rubricou boas exibições nos campeonatos africanos das referidas categorias, Chiziane espera ser chamada para a seleção principal, que em agosto vai disputar o Afrobasket feminino no Mali. A jovem e talentosa basquetebolista sonha jogar fora do país para melhorar a sua performance, para além de continuar com os seus estudos. O meu sonho, é de participar na seleção nacional, a seleção principal, que é a seleção A, ganhar uma bolsa para jogar e estudar fora. A atleta lamentou o fato do Ferroviário de Maputo B não ter tido a oportunidade de disputar o Campeonato Nacional de Basquetebol Senior Feminino. Agora os jogos escolares, os atletas, ou melhor, os 157 atletas e dirigentes da província de Sofala que irão participar do Festival de Jogos Desportivos Escolares em Gaza a partir desta semana, em diferentes modalidades, defendem fair play e que o festival seja transformado num trampolim para a solidificação da unidade nacional. A província de Sofala, que na edição passada do Festival Nacional de Jogos Desportivos Escolares ocupou a 7ª posição, garante que na presente edição irá inverter o cenário e tanto os atletas, assim como os dirigentes, sonham mesmo em conquistar o evento. Nós estávamos em Pemba na edição passada e que não conseguimos nada, mesmo falar do handball masculino, mas este ano vamos para os 3 primeiros lugares. Se preparem, Sofala em handball masculino está a chegar. Eu vou ganhar. E como é que estão preparadas para conquistar a vitória? Eu treinei muito,
e assim tenho muita força para ganhar. Trabalhamos muito durante os meses, esperamos dar tudo que nós possamos dar lá em casa, que possamos trazer um troféu à nossa província e algumas medalhas também. Mas esse ano prometo me vingar da derrota. Mas o que é que falhou na edição passada? Falta de muita concentração, muitas miúdas tiveram medo por não ter feito jogos com pessoas de fora, então elas tiveram medo, eu acho que é tudo. Eu penso que, na verdade, alguns aspectos técnicos, mas também dizer que se calhar os outros estiveram melhor preparados em relação a nós. Nesta edição, que irá decorrer entre os dias 13 a 23 deste mês em Gaza, para a delegação de Sofala, o que mais importa não é a conquista de troféus coletivos ou individuais, mas sim a valorização de talentos e o espírito de unidade nacional. Jogos escolares são muito divertidos, traz uma educação para além da educação que nós levamos em casa. O objetivo do jogo escolar não é simplesmente a competição, a parte competitiva. Primeiro, nós vamos unir a nossos irmãos que vêm das outras províncias. Este é um dos objetivos, a unidade nacional. Vamos lá para trocar experiências. Olhando para aquilo que são os jogos escolares, e este ano com o lema que nós temos, desporto conservado na natureza, significa que, antes de mais, é um momento de aprendizagem, de consciencialização da comunidade, dos alunos, das crianças, para a preservação da natureza. Os membros da delegação de Sofala defendem um fair play. Porque, fim ao cabo, somos todos irmãos, somos todos moçambicanos, então temos que pautar nisto. O resultado para mim não é muito importante, mas sim participação. Que o fair play é o ponto principal. Não pode haver, de forma nenhuma, falsificação de idade. Nesta segunda-feira, a delegação de Sofala despediu-se da governadora de Sofala, Helena Taipo. Este evento não consiste apenas na participação dos atletas, como também a descobertas de novos talentos desportivos, com vista a alimentar os clubes do país e a nossa seleção, os Mambas, como são os casos de Maninho, Mexer, Daio, entre outros. Baseando-se no lema da presente edição de Jogos Escolares, Conservando a Natureza, ficou uma promessa. Gostaríamos aqui, de viva voz, afirmar que os atletas vencedores ou medalhados, quer de forma individual ou coletiva, vão beneficiar-se de um safari pelo Parque Nacional de Gorongosa. Um gesto que agradecemos bastante de forma antecipada, porque acreditamos que vocês vão trazer troféus. Ora bem, estamos à porta de mais um intervalo, mas antes está tempo para as principais cidades moçambicanas. Maputo amanhã terá uma máxima de 26 graus e uma mínima de 13, 26 também de máxima para Xai-Xai e 17 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 28 graus e uma mínima de 15. No centro do país, Tete terá uma máxima de 30 graus e uma mínima de 18, 26 graus de máxima para Chimoio e 13 de mínima. Beira terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 17, enquanto que Quilimane terá uma máxima de 27 e uma mínima de 15. Já no norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 23 graus e uma mínima de 11, 29 de máxima para Pemba e 20 de mínima. Nampula, 28 de máxima e 17 de mínima. Até já!